Olá, pessoal, boa noite a todos. A gente vai começar agora o segundo dia, né, dos nossos webinars OVID. Então, para quem não conhece, essa é uma iniciativa da Wolters Kluwer, que é uma empresa de publicação científica e que disponibiliza conteúdos dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, essa é uma parceria com o portal de periódicos da CAPES e vocês vão ser certificados ao final pelas duas instituições. Eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira e sou a gerente de sucesso do cliente na Wolters Kluwer e faço também os treinamentos da plataforma Ovid, que é esse conteúdo que está disponibilizado no portal de periódicos. Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês como acessar a Ovid e depois a gente começa aqui o nosso webinar com a professora Vânia. Vou compartilhar minha tela. Para acessar a Ovid, vocês precisam fazer a autenticação no portal de periódicos. Então, geralmente, vocês vêm no CAF para as universidades e a maior parte das instituições e fazem a autenticação pela sua universidade. Alguns hospitais, como o Einstein e outros, fazem por IP. Depois disso, vocês vêm em acervo, lista de bases, e aqui no nosso índice alfabético ou na caixa de busca, que está temporariamente indisponível nesse momento, vocês vão procurar Ovid com Demudo. E aí tem dois conteúdos disponíveis. Um é a Medline em Ovid e o outro são as revistas em Ovid. Então é bastante interessante acessá-los porque vocês vão acessar a plataforma Ovid. Então a Ovid é uma plataforma de busca avançada. Essa busca ela é mais efetiva do que quando a gente faz a busca em outras bases de dados. Ela tem aqui, além de funcionalidades que permitem essa efetividade, algoritmos também específicos para a área da saúde que vão ajudar vocês a realizar a busca. Os treinamentos são disponíveis, eles são contínuos, então eu vou deixar o link para vocês se registrarem e são gratuitos também. E aí vocês podem fazer tanto o treinamento para Medline como o treinamento para journals, né, as revistas contratadas. Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora Vânia. Eu agradeço novamente, professora, a sua participação. O webinar de ontem, né, a aula de ontem foi muito interessante, eu recebi e-mails agradecendo e elogiando, e acredito que hoje vai ser também bastante importante aí para essa comunidade acadêmica que está assistindo, tá? Então, obrigada e boa aula. A professora Vânia vai se apresentar, tá bom, gente? Então, boa noite, né, Ana, mais uma vez, né, agradeço a você, a Authors Kluwer também, né, pela lembrança, assim, do meu nome, de poder compartilhar algo que tem feito parte da minha linha de pesquisa nos últimos anos na universidade. Eu sou médica endocrinologista, trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu, e tem como linha de pesquisa revisões sistemáticas e meta-análises, e faz parte, né, desse desenho de estudo, a avaliação do risco de viés. Então, ontem a gente falou sobre o risco de viés dos ensaios clínicos randomizados, e hoje a gente vai falar dos não randomizados, e a minha aula está sendo baseada, né, no manual ou no handbook da Cochrane, mas tem outras diretrizes também, como o JBI, que também disponibilizam instrumentos, né, para avaliar o risco de viés daqueles estudos não randomizados. Eu vou compartilhar aqui. Está compartilhando, né, Ana? Assim, agora está Tá. em tela cheia. Ah, perfeito. Ótimo, então. Então, a gente vai falar hoje sobre avaliação do risco de viés dos estudos não randomizados. E aqui entra num... Espera só um pouquinho. Tá? Entra, né, no nicho assim de desenhos de estudos e que às vezes a maioria de nós se confunde ao analisar, né, ou categorizar um estudo não randomizado. Então, nesses primeiros slides, eu vou gastar um tempo aí curto só para contextualizar os desenhos de estudos que podem ser não randomizados. O ensaio clínico randomizado, ele já é padronizado. Então, a classificação dele como ensaio clínico não randomizado é muito mais regular. Já os ensaios, né, ou os estudos não randomizados, muitas vezes a maneira, né, como ele é classificado, às vezes dá muita dúvida de qual desenho de estudo a gente está falando. Então,
estudo não randomizado, ele pode ser um ensaio clínico que envolve uma intervenção, mas eu não aloquei os pacientes aleatoriamente, ou seja, eu determinei por algum fator ou, enfim, por algum critério, qual participante receberia a intervenção e qual participante não receberia intervenção. Agora, a gente tem também os estudos observacionais, no qual o pesquisador ele só observa. Mesmo envolvendo uma intervenção, o papel daquele pesquisador é só observar. Como, por exemplo, fazer um estudo retrospectivo do tratamento de uma determinada doença. Embora envolva uma intervenção, eu, como pesquisadora, hoje eu estou olhando para trás, então, é um dado que eu só observei, só tenho condições de observar e não de intervir, né, de aplicar, uma intervenção naquele paciente. Então, o estudo observacional é qualquer estudo no qual o investigador, ele não interfere ou atua nos participantes da pesquisa. E aqui, né, eu gosto muito dessa classificação, né, que adaptei também do livro de epidemiologia, que fala, como é que a gente divide, né, os estudos, onde que entram os estudos não randomizados. Então, essa classificação eu acho uma das mais práticas. Eu, como investigadora, né, cada um de vocês como investigador, atribui alguma intervenção ao paciente, ao sujeito de pesquisa? Se sim, se eu, como pesquisadora, vou atribuir alguma intervenção, que pode ser um tratamento medicamentoso, pode ser um protocolo de atendimento, pode ser um tratamento não farmacológico, pode ser uma cirurgia, pode ser um curativo, pode ser um software, né? Enfim, se tem, aí é um estudo experimental que a gente chama, e se a alocação é randomizada, então é um ensaio clínico randomizado, e se não, se essa alocação não é não randomizada, então seria um ensaio clínico não randomizado. E se o investigador não atribui nenhuma intervenção, a gente chama de estudo observacional. E aí, se esse estudo observacional tem grupo controle, a gente chama de estudo analítico, então vai ter uma avaliação aí de associação, e aí vai depender da direção, eu posso chamar de estudo de coorte, caso controle e estudo transversal. E se eu estou avaliando só um estudo descritivo, ou seja, não tem uma análise analítica, não vou testar nenhuma hipótese, pode ser relato de casos, estudos de prevalência, incidência. Então, a Cochrane, ela foca mais nesse daqui, mas vocês vão ver que muitas das vezes a gente também pode usar esse mesmo instrumento, principalmente para o estudo de coorte. E por que que é importante a gente saber o desenho do estudo que a gente está trabalhando, que vai depender da pergunta de pesquisa que levou aquele estudo primário. Isso é importante porque tem alguns instrumentos para avaliar os estudos não randomizados que são específicos para coorte, caso controle. Então, o da Cochrane, o Robbins-Eye, que a gente vai falar, ele foca nesses estudos, mas tem outros instrumentos, por exemplo, coorte, estudo caso-controle, estudo transversal analítico, e assim por diante, né? Então, a gente tem uma grande sobreposição aí. O que são os estudos não randomizados? São estudos observacionais? Então, essa é uma pergunta, né, que a gente sempre ouve. Então, tem essa outra divisão, que eu também gosto muito, que compara, né, fala dos estudos não randomizados sobre intervenção. Então, sempre que houver, né, um experimento, né, e essa alocação ela não for randomizada, a gente chama de estudo não randomizado, que seria quase experimental. E aí tem vários tipos, né? Então tem o ensaio, várias denominações: ensaio clínico não randomizado, estudo controlado antes e depois, que o paciente é o próprio controle, estudo de séries temporais interrompidas, estudo com controle histórico, então eu tenho uma corte prospectiva, mas o meu controle é do passado. Aí tem série de casos, mas aí não é analítico, e também com randomização inadequada. Então, para aqueles experimentos que não têm uma randomização, ou a randomização ela não é adequada, alguns também chamam de estudo quase experimental. E os estudos observacionais ficariam os coortes transversais, caso controle,
E assim vai, então essa é uma das classificações mais importantes. E aí, né, a, a, a Cochrane, né, ela entende, né, que se você tem coortes, séries temporais, caso controle, antes e depois, se trata de um estudo analítico, ou seja, tem um grupo comparador, tem uma hipótese e envolve uma intervenção, ou alguns chamam uma intervenção no passado, de exposição, que pode ser também um fator de risco, mas também pode ser uma intervenção, então poderia ser considerado, né, um estudo não randomizado. Então, para o estudo não randomizado, a gente tem vários desenhos de estudos, diferente para o ensaio clínico randomizado, que é bem padronizado, e é importante a gente ter essa familiaridade. Então, ontem eu falei, eu vou retomar alguns assuntos, né? O que é o viés ou bias que a gente considera? É um erro sistemático, né, na condução do estudo, que pode levar a um resultado incorreto, ou seja, aquela associação entre uma intervenção ou entre uma exposição e um resultado, um desfecho, pode estar errada. Por quê? Porque houve erros sistemáticos, bias, que levaram aquele resultado. E isso pode hiperestimar ou subestimar o verdadeiro efeito de uma intervenção ou de exposição, quando eu tenho esse viés. E aí, eu também falei ontem, né, sobre a validade interna, que são, quando a gente avalia o risco de viés, a gente está avaliando a qualidade metodológica, não é a qualidade da evidência, a gente está avaliando a qualidade metodológica, ou seja, a gente está avaliando se houve problemas com o desenho na condução desse estudo primário que pode estar implicando na validade interna dos seus achados, ou seja, daquele valor, né, daquele resultado, daquela associação, ela ser realmente verdadeira. Então, ontem eu comentei também, né, que o que difere a validade interna da validade externa, a validade externa é um julgamento que eu vou avaliar se aquele estudo ele tem validade para o meu grupo de participantes, para a minha pergunta, que está relacionada a um grupo de participantes, uma intervenção e desfecho. Ou seja, será que aquele resultado pode ser aplicado na minha prática ou no que eu tenho para vivenciar? E a validade interna aí é uma avaliação da qualidade metodológica, como esse estudo foi realizado. E os vieses, eles podem decorrer, eles podem aparecer de diversas maneiras, intencionalmente ou não, né? Na maioria das vezes a gente quer acreditar que foram erros sistemáticos não intencionais, mas às vezes pode haver conflito de interesse, e esse conflito de interesse levar, né, proporcionar esse erro, mas pode ser também pela limitação do desenho do estudo, pela limitação do desenho do estudo, algum outro fator que pode ter ocasionado. Então, quais são os principais, né, vieses de um estudo observacional ou de um estudo não randomizado? Então, a gente tem. Então, ontem, né, eu falei bastante. Vocês vão ver que ontem eu falei, né, do viés de seleção, do viés de randomização, se houve esse giro de alocação que está relacionado com o viés de seleção. Falei do viés de atrito, relato seletivo de desfecho. Vocês vão ver que esses mesmos domínios que a gente avalia no risco, no ensaio clínico randomizado, a gente avalia aqui também nesses estudos não randomizados. O que acontece é que, por ele não ser randomizado e, em algumas vezes, serem estudos observacionais retrospectivos, tem outros vieses além do que a gente conversou ontem. Então, aqui, os principais vieses são confusão, que a gente vai falar um pouquinho, seleção, igual do ensaio clínico randomizado, mas tem o viés de informação, que também é muito importante, relevante no ensaio não randomizado, e o viés de relato, que é muito parecido com o viés que eu falei ontem, mas vou retomar hoje. Aí essa parte aqui eu vou pular um pouco, que ontem eu falei, foi mais uma introdução, né? Então, a gente avaliar, né, quando a gente usa os princípios da saúde baseada em evidência, um dos critérios é você avaliar criticamente a evidência quanto à sua validade,
tanto interna quanto externa. Então, isso faz parte dos princípios da saúde baseada em evidência. Ontem eu comentei com vocês, né, dessa pirâmide que a maioria conhece, que tem uma hierarquia, né, para tomada de decisão, na qual os estudos aqui no ápice da pirâmide teriam uma maior validade e menos os estudos que estão na base. Porém, né, ontem eu também comentei com vocês que quando essa hierarquia ela foi idealizada, partiu-se do pressuposto, né, que cada um desses desenhos de estudo foi realizado com o melhor rigor metodológico possível. Mas a gente sabe que isso não acontece. A gente tem revisões sistemáticas metodologicamente ruins, ensaios clínicos randomizados, também metodologicamente ruins, também temos estudos observacionais não randomizados, metodologicamente ruins, mas às vezes pode ser que eu tenha um estudo de coorte, por exemplo, que tenha uma robustez que um ensaio clínico randomizado pequeno não tem. Então, por isso, hoje, né, eu vou colocar essa pirâmide aqui, alguns, né, tem uma publicação, uma, duas publicações, que eles tiraram, né, a revisão sistemática aqui do ápice e colocaram ela como se ela fosse uma lupa. E aí, como uma lupa, ela avaliaria, né, dentro das melhores evidências disponíveis, qual seria o desenho de estudo com melhor rigor metodológico para responder uma questão de pesquisa. Então, o GRADE, que é um instrumento que avalia a qualidade da evidência, ele também tem uma avaliação para os estudos observacionais, que são os estudos não randomizados. Então, para mostrar para vocês o quanto esses estudos deles são importantes e muitas vezes são a partir deles que a gente vai fazer uma síntese de evidência para a tomada de decisão sobre a incorporação ou não de um tratamento novo. Então, ontem eu falei, né, que o ensaio clínico randomizado, quando o paciente é alocado aleatoriamente, né, e eu não tenho nenhuma influência como pesquisadora, essa randomização, ela não garante, a randomização por si só não vai garantir a comparabilidade entre os grupos, porém, se os grupos randomizados, eles forem suficientemente grandes, né, então houve uma randomização, houve um sigilo de alocação e é um número grande de participantes, esse grupo ele vai ser equiparável, né? Vai haver uma comparabilidade entre os fatores que eu conheço e os fatores que eu não conheço. No ensaio clínico randomizado, os fatores que eu conheço, eu vou lá e descrevo e mostro para vocês. A idade do grupo intervenção e controle era a mesma, o número de medicamentos que os pacientes também usavam era o mesmo. O problema são aqueles fatores que a gente desconhece, que a gente não sabe, que a gente não consegue aferir. Então, essa é uma grande limitação do ensaio clínico não randomizado do estudo observacional analítico, que eu tenho um grupo controle que eu vou comparar com o grupo exposição ou intervenção. Quando não é uma distribuição aleatória, pode ser que tenha algumas variáveis que eu desconheço e que podem influenciar a estimativa de efeito de uma intervenção que eu estou estudando. Então, algumas perguntas de pesquisa, né? Por que também os estudos não randomizados eles são importantes? Porque algumas perguntas de pesquisa só poderão ser respondidas por esse desenho de estudo, principalmente estudos observacionais. Por exemplo, etiologia e risco. Se eu quero avaliar a associação do tabagismo com câncer de bexiga, tem que ser estudo observacional. A gente não pode induzir um paciente ao tabagismo. Estudos de prevalência, que são muito importantes, e também os estudos de mundo real, em especial aqueles estudos fase 4, pós-marketing. Então, um determinado tratamento farmacológico, ele passa lá pela fase 1, fase 2, fase 3. Na fase 4, que é pós-marketing, depois que aquela medicação recebe autorização das agências regulatórias aí para ser comercializado, e aí a gente vai ter estudo de mundo real. Por que de mundo real? Porque no ensaio clínico randomizado, os meus critérios de elegibilidades, eles são bem alinhados para que entrem pacientes com
a doença que o medicamento vai tratar, mas também tem um monte de critérios de exclusão que podem envolver participantes com comorbidades, com cointervenções, enfim. Quando vai para o mundo real, todo mundo pode ter acesso, todos os participantes com aquela doença vai poder ter acesso à medicação. Então, esses estudos de mundo real, ele acaba sendo um estudo observacional, dificilmente vai ter um ensaio randomizado com tempo suficiente, né, para envolver o mundo real e muito tempo de andamento. Então, outra importância, né, estudos de população representativas pode oferecer melhor evidências em relação ao prognóstico, risco. Então, às vezes, a gente sempre fala não, é sempre falado, né, que o ensaio clínico randomizado, ele acaba avaliando eficácia, né, que é o tratamento no mundo ideal. Já a efetividade é no mundo real, então esses estudos não randomizados, observacionais, eles são importantes, porque para algumas respostas, a gente só vai obter por meio deles e o ensaio clínico randomizado não vai nos responder. Então, embora os estudos não randomizados de intervenções eles possam fornecer evidências mais generalizáveis ou precisas em comparação ao ensaio clínico randomizado, então o viés de confusão que acaba restringindo muito o seu uso. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que levar em mente, que é o viés de confusão, que isso está bem presente nos estudos que não são randomizados, os estudos observacionais. Então, aqui eu já tinha falado. Então, quando a gente está no ensaio clínico randomizado, em que a randomização foi adequada, houve sigilo de alocação, a gente consegue estabelecer uma associação de causa e efeito, que a gente chama de causalidade. Então, uma relação de causa e efeito. Então, foi o tratamento A que diminuiu o número de mortes, que reduziu a mortalidade. Então, o ensaio clínico randomizado, ele me permite isso justamente porque se a randomização foi adequada e eu tenho um número grande de participantes, a única diferença entre os grupos vai ser a intervenção. Então, esse efeito, eu posso falar que tem uma relação de causa e efeito. Já no estudo não randomizado, a gente não consegue considerar que para toda a associação existe uma relação de causa e efeito, tá? É causalidade, de causa e efeito. Então, a gente não consegue, justamente por conta dos vieses aí de confusão. Então, vou dar um exemplo para vocês, né, que uma matéria que eu peguei aí nas mídias durante a pandemia. Então, cartórios, né, registram um aumento de quase 20% nos divórcios durante a pandemia. Então, a pergunta que se faz foi a Covid-19 é a causa do aumento do divórcio? Né? E aí a gente vê na sequência, né, que a matéria fala que o crescimento coincide com a autorização nacional para que divórcios, inventários, partilhas, compra, enfim, possam ser feitos de forma remota por videoconferência, né? Então, assim, na realidade, a Covid por si só provavelmente não foi a causa desse aumento, mas foram outros fatores, como maior acessibilidade, né, aos cartórios, enfim. Claro que tem outros fatores, né, que foi o lockdown, ficar mais tempo junto, enfim. Mas o que eu queria explicar é que a gente não consegue fazer uma relação de causa e efeito, falar que foi a Covid que aumentou o número de casos de divórcio. Então, foram outros fatores, né, outros confundidores e não a Covid. Eu vou falar rapidamente, eu falei ontem dessa figura, caso alguém não estava ontem e está hoje, né? Então, o grande problema, né, do ensaio, do estudo não randomizado, do estudo observacional analítico, é o viés de seleção. Então, aqui tem um exemplo, né, no livro do Gordes, de epidemiologia, que ele mostra, né, um cenário aqui, né, então, à minha esquerda, um estudo não randomizado e aqui um estudo randomizado. No estudo não randomizado, né, para 2.000 participantes, então é um número grande, se há uma randomização com sigilo de alocação, então eu vou ter os grupos equiparáveis. Então, aqui eu tenho em branco, né, um fator que
entre aspas, a gente desconhece. Então, a gente tem, nessa população, né, em branco, seria indivíduos sem uma arritmia, né, de grande efeito, e, por outro lado, eu tenho uma arritmia aí com grande, efeito. Quando eu randomizo, né, o estudo, então esses pacientes, né, com essa arritmia aí fatal, o número fica igual entre os grupos. Quando eu não randomizo, o que pode acontecer é que esse grupo de pacientes que já tem um risco maior para morte, para algum desfecho cardiovascular importante, ele pode ficar mais no grupo não intervenção do que no grupo intervenção. E aí, quando a gente avalia o número de mortes, no ensaio clínico randomizado, a gente vê que o total de mortes foi igual entre os grupos. No ensaio clínico não randomizado ou no estudo observacional que eu esteja avaliando etiologia e risco, por exemplo, não havendo a randomização, aí o efeito, né, se for um efeito positivo, pode estar hiperestimado, né, e o efeito negativo subestimado aí no grupo intervenção. Então, aqui a gente vê que na intervenção morte foi 30 e na intervenção foi 18. Então, a randomização, ela permite os participantes serem equiparáveis quando a randomização e a grupos grandes, assim, suficientes para isso. Então, quando é um estudo que é controlado, mas não houve a randomização, tem esse risco dos grupos não serem equiparáveis. E aí, aquele grupo sem a intervenção, ele pode ter algum fator de risco que piore aquele desfecho que eu estou estudando, ou o grupo intervenção pode ter algum aspecto relacionado a estilo de vida que diminui também aquele efeito adverso negativo como evento cardiovascular. Então, essa é a grande limitação quando a gente está falando de ensaio clínico não randomizado. E aí, falando um pouquinho, né, agora dos estudos não randomizados, em especial os estudos observacionais. Então, mais uma vez, né, eu só vou falar novamente. Então, quando a gente fala do estudo não randomizado, a gente está falando, na maioria das vezes, são estudos que têm um grupo controle, então, um estudo analítico, né? Se eu dou uma intervenção, eu como pesquisadora dou uma intervenção e eu não uso a randomização como forma de alocação, a gente chama de um estudo quase experimental ou um estudo não randomizado. Por outro lado, eu posso ter um estudo observacional, em que eu, como pesquisadora, não vou dar uma intervenção para o participante, mas de alguma maneira eu posso fazer um estudo coorte, seja olhando prospectivamente um grupo que está sendo tratado por alguém, por algum serviço, porque é protocolo, ou olhando no passado, um grupo de participantes que foram submetidos a um tratamento específico, um grupo foi e o outro não. Então, no estudo coorte, né, os investigadores eles selecionam um grupo de indivíduos expostos e um grupo não exposto, que pode ser a um tratamento, pode ser alguma condição de saúde e pode ser também algum fator de risco, e acompanha esse grupo, né, e vai avaliar, né, a incidência de um determinado desfecho em cada grupo ao decorrer desse tempo. Então, na pergunta, né, de pesquisa do estudo coorte, na maioria das vezes, a gente tem uma pergunta que a gente classifica como exploratória. Por que não de causalidade, né, de causa e efeito? Porque é um ensaio clínico randomizado que me permite isso. Às vezes, o estudo observacional não randomizado pode, mas isso não é tão frequente. O desenho de estudo mais robusto que permite isso é o ensaio clínico randomizado. Então, a gente tem as perguntas de pesquisas mais exploratórias. Então, a gente ouve muito falar do pico, né? Quando eu tenho um estudo que é um estudo observacional, aí a gente usa, pode ou não, né? Alguns mantêm a intervenção, porque pode ser, é uma intervenção mesmo, a única coisa que não foi eu, enquanto a pesquisadora, que apliquei, porque eu estou olhando para trás, ou porque tem um grupo de participantes que já são submetidos e eu vou analisar. Mas alguns chamam também de E, né, de exposição, o C seria controle não exposição e O de desfecho. Então, lembrar que o estudo coorte, né, ele tem temporalidade, ele pode ser
prospectivo e ele pode ser retrospectivo. Prospectivo, eu começo hoje, vou olhar daqui para frente, retrospectivo, eu olho para o passado. Então, no estudo coorte prospectivo, eu avalio a exposição até aparecer o desfecho. Então, eu tenho um grupo exposto e um grupo não exposto, e no final de um tempo de segmento, eu vou comparar, né, a incidência de um determinado desfecho no grupo exposto e no grupo não exposto. No retrospectivo, a gente volta, então eu olho lá para trás, eu começo com a exposição e não exposição, e venho olhando de trás para frente e vou avaliar a presença daquele desfecho ou incidência no grupo de participantes que recebeu, que estava exposto, e o grupo que não estava exposto. Então, e aí a gente, né, define a população, né, a gente tem uma alocação não randomizada, exposto e não exposto, e aí a gente vai avaliar evento, não evento, evento e não evento. Então, se eu estou partindo de 2022 para 2040, né, 2023 agora, então é um estudo coorte prospectivo. Agora, se eu estou, né, começando de 2022 para 2012, aí é um estudo retrospectivo e ambos, né, de alocação aí não randomizada. E aí, assim como tem nos ensaios clínicos randomizados, né, essa associação entre exposição e evento, né, a gente faz aquela tabela 2x2 e aí compara, né, a incidência do evento na exposição, a incidência do evento no grupo não exposição, e aí a gente tem o risco relativo. Aí aqui só um exemplo, né, de um estudo que foi um estudo de mundo real, né? Foi um estudo coorte, né? De um estudo nacional, né? De mundo real, um estudo coorte que foi feito na Dinamarca, que avaliou a associação, né? Da vacina tríplice viral lá contra sarampo, cachumba e rubéola e autismo. Então, na década de 90, teve um trabalho publicado, que depois foi retratado, que associou a tríplice viral com o autismo. E aquele estudo estava, primeiro que era séries de casos, né? Então, um desenho de estudo limitado para fazer esse tipo de associação, mas também havia, além de erros sistemáticos, também parece que outros problemas que fizeram com que aquele estudo fosse retratado. Mas essa aqui é uma grande coorte, né, com quase 700 mil crianças, né, em que eles compararam as crianças submetidas à tríplice viral com as não submetidas e avaliaram a incidência de autismo e viram que não houve diferença entre os grupos e, apesar de ser um estudo observacional, um estudo grande, robusto, né, com qualidade metodológica suficiente, né, e outros critérios avaliados aí pelo sistema GRADE, pode-se concluir que realmente não existe uma associação, né, de causa e efeito entre a vacina tríplice viral e o autismo. Então, os vieses, né, relacionados ao estudo coorte, que também vale para um estudo experimental, mas não randomizado, é confusão, né, e seleção, e o estudo coorte, principalmente de informação. Então, por que o viés de confusão, que é tão presente, né, no ensaio, no estudo não randomizado ou no estudo observacional? Porque o confundidor, ele torna a exposição mais provável e, de alguma forma e de modo independente, ele pode modificar o desfecho. Aí pode parecer que é uma associação entre exposição e desfecho, quando, na realidade, né, está sendo mascarado por algum confundidor. Então, quando não existe a randomização, tem esses fatores confundidores e que, como o próprio nome diz, pode confundir a gente achar que aquele efeito é da exposição e é da intervenção, ou da intervenção, mas na realidade é porque existe um confundidor. E aí vocês podem perguntar, né? Então, toda vez que tem fatores confundidores, né, pode haver uma associação distorcida, né, daquele efeito da intervenção ou da exposição. E aí eu vou falar daqui a pouco como é que a gente minimiza, né, esse viés de confusão. Então, o viés de seleção eu comentei com vocês, né, ontem a gente falou bastante, que é um erro na alocação dos participantes, e aí seja
um estudo experimental ou um estudo observacional, mesmo olhando para trás, eu vou olhar para trás e vou comparar dois grupos de participantes, um recebeu e o outro não recebeu, muito provavelmente quem prescreveu aquele tratamento e quem não prescreveu levou em consideração alguns fatores que um grupo de participantes responderia o tratamento e outro não. Então, de alguma maneira, o grupo não era equiparável, né? Então, isso é um viés de seleção. Então, os participantes que foram selecionados, houve um erro. Então, eles podem ser diferentes, e aí o efeito final não ser só da intervenção. E aí, um viés bem importante, principalmente nos estudos retrospectivos, né? Então, estudo observacional, é o viés de informação. Quando a gente trabalha, né, com dados e a gente anota uma consulta, seja uma consulta médica, uma consulta realizada pela equipe da enfermagem, fisioterapeuta, enfim, qualquer profissional de saúde, a gente sabe que nem sempre a qualidade da informação anotada ela é boa. Muitas vezes nem tudo é anotado, nem tudo é descrito. Quando você olha prospectivamente, você já sabe o que você vai perguntar para o participante e você já sabe o que você vai ter que colocar lá. Então, eu tenho que responder, né? Eu tenho que classificar a cefaleia que ele tem, eu tenho que graduar a dor que o paciente apresenta. Agora, no dia a dia, nem sempre a gente que vê paciente quase todo dia, nem sempre a gente preenche adequadamente. Então, quando você olha para trás, aí a pessoa vai ver a informação, o fato, por exemplo, evento adverso, o fato de não estar escrito no prontuário que o paciente não teve evento adverso, não dá para a gente falar que o paciente não teve. Porque será que foi perguntado para o paciente? E se foi perguntado e o paciente falou, será que foi escrito? Então, esse é o grande viés. Né? Então, os principais tipos de viés de informação são esses viés de má classificação, viés também do observador, né? Porque quando a gente tem um trabalho prospectivo, é mais fácil de padronizar, e viés de memória. Né? Então, é um viés mais presente nos estudos observacionais. Hoje, a maioria dos serviços conta, né, com um prontuário eletrônico, que facilita, pelo menos, a interpretação da letra que a gente consegue ler. Mas, mesmo assim, a qualidade da informação nem sempre é como a gente gostaria que fosse. Agora, no papel, ainda tem uma outra barreira, que é entender a letra, enfim. Então, o viés de informação ele é bem importante. Então, outra coisa também, né, outro aspecto, seja numa exposição ou um tratamento, se eu estou olhando, fazendo um estudo coorte prospectivo ou retrospectivo, às vezes, os indivíduos que aceitaram entrar no estudo, eles podem divergir daqueles que não concordaram em participar. Então, e eu transpor esse resultado para o mundo real pode ser complicado. Então, a gente pode ter grupos diferentes e esta diferença pode ser o confundidor. Por exemplo, quando a gente quer avaliar, quando a gente vai avaliar a efetividade da vacinação contra a Covid na infância, e eu quero avaliar né, os eventos adversos, segurança, eu quero comparar quem deu, quem não deu, né, um estudo observacional, se fosse nos dias de hoje, o que pode acontecer, aqueles pais que optaram por não vacinar, eles podem ter uma tendência, podem ser mais resistentes aos seus filhos entrarem no estudo. Então, aí a gente pode ter grupos não totalmente equiparáveis, né? Se os pacientes no grupo de exposição que abandonaram o segmento, eles forem mais propícios a apresentar o evento estudado, né? Então, a associação da exposição com o desfecho pode ser subestimada. Se eu estou avaliando, por exemplo, segurança, né? Se quem abandonou foi aquele que teve mais eventos adversos, então, no final, e só ficar quem não abandonou, que não teve, eu posso subestimar essa segurança. Então,
falando mais um pouquinho do viés de informação, né? Se a qualidade da informação divergir entre o grupo exposto e não exposto, aí fica mais complicado ainda, né? Então, se para aquele paciente que está recebendo a intervenção eu sou mais detalhista e para aquele que não, eu sou menos detalhista, né? Então, isso é um problema nos estudos não randomizados que utilizam coorte histórica. Então, ele compara o grupo de hoje, que eu estou tratando, com o grupo do passado. Então, dentre outros vieses, mas o viés de informação é muito importante, porque a qualidade da informação prospectivamente vai ser muito melhor do que olhando para trás, nos prontuários, seja eletrônico ou de papel. Isso vale também, né, para quem analisa os desfechos. Então, do estudo caso-controle, né, e que também pode ser usado, não tão frequente para intervenção, é mais para risco, mas pode usar principalmente quando você quer avaliar um determinado evento relacionado à segurança. Então, no estudo caso-controle, a gente pega um grupo de participantes com uma doença e um grupo de participantes sem a doença ou sem aquele desfecho e olha para avaliar se houve uma exposição, que a exposição pode ser um tratamento, né, mas pode ser também algum risco, enfim, que é o exemplo que eu vou dar para vocês, foi do Zika vírus, né, que foi em 2015, quando começou a aparecer em Recife, né, aquele número de casos, não só em Recife, mas em outras regiões do Brasil, mas lá no Nordeste, da associação de microcefalia e o Zika vírus, né? Então, viram aí, né, que estavam nascendo bastante crianças, né, com microcefalia, e aí foram tentar analisar qual que seria, né, o que estaria causando, né, essa microcefalia nas crianças. E o estudo caso-controle é o estudo menos custoso e também mais rápido quando você quer avaliar alguma coisa no curto intervalo de tempo, porque o estudo coorte demora muito para você avaliar essa etiologia e risco. Então, na época, né, a pergunta era, né, se para os recém-nascidos, quando você comparava a infecção por Zika vírus na gravidez com a não infecção, a incidência, né, a incidência não, avaliaria, né, o desfecho microcefalia. Tá? Então, aqui entra, né, o estudo caso-controle, então você parte do desfecho, que é a microcefalia, e vai para a exposição, que é o Zika vírus, né? E foi isso que foi feito, né? Esse estudo foi os estudos publicados na época, né? Então, o caso-controle, você pega, no caso, as crianças com microcefalia, né? Os controles sem microcefalia, e aí compara, né, dentre aquelas crianças com microcefalia, quem foi exposta, né? A mãe foi exposta na gravidez pelo Zika e quem não foi, e no grupo controle sem microcefalia também. Mas aqui poderia ser um evento de algum medicamento, também poderia ser esse desenho de estudo, né? E a grande questão, né, do estudo caso-controle é selecionar os controles de modo que eles representem mesmo a exposição na população onde os casos foram originados, né? Então, a escolha, né, de caso e controle não deve ser influenciada pelo nível de exposição, então é necessário, né, incluir casos e controles que de alguma maneira, eles representam, né, aquela população, mas é um desenho de estudo possível. E lembrar que, no caso controle, né, a gente não usa o risco, a gente usa o odds ratio, porque você parte já do desfecho. Você não parte do indivíduo, da exposição e vai avaliar o desfecho, né? Então, é o odds ratio, que é a relação, né, do evento sobre o não evento na exposição, sobre o evento e o não evento no grupo comparação. Então, aí, os mesmos vieses, né? Seleção, informação e correspondência de grupo, né? A gente tem também os estudos transversais analíticos, como, por exemplo, os testes de diagnósticos, né? Mas aí existem também um outro instrumento para avaliar risco de viés, que é o QUADAS, que não vai ser o foco dessa aula, né? Então, para estudos de acurácia, que eu quero avaliar, né, o quanto aquele exame ele é acurado
para fazer aquele determinado diagnóstico, né? Então, a estrutura aí é PIR, o P de participantes, I do teste índice, o R teste de referência e o desfecho, que são, na maioria das vezes, acurácia, mas o ideal é que sejam desfechos importantes mesmos, né? Como, por exemplo, nesse estudo que a gente publicou há alguns anos atrás, que a gente avaliou a acurácia, né, da mamografia versus a mamografia mais a tomossíntese no rastreamento de câncer de mama em rastreamentos populacionais, e aqui é um instrumento, né, é um estudo não randomizado, mas é um estudo transversal analítico, e que tem um instrumento que chama QADAS, que a gente pode utilizar para avaliar o risco, o risco de viés. Então, falando, né, da limitação dos estudos observacionais analíticos, então, tem esse instrumento, né, o Robbins-Eye, que é uma publicação da Cochrane, que é uma ferramenta, né, do risco de viés para os estudos não randomizados. Então, eles recomendam, né, então, a Cochrane, ela trabalha com estudos que avaliem intervenção. Então, ela não faz parte do escopo etiologia e risco, mas intervenção, e essa intervenção pode ser um tratamento, pode ser um protocolo, pode ser uma vacina, pode ser uma cirurgia, né? Então, eles recomendam a utilização desse instrumento para avaliar o risco de viés, né, relacionados a alguma intervenção e que não foram realizados os estudos randomizados ou que eles não foram suficientes, enfim, que houve um julgamento e optou-se por incluir estudos não randomizados. Então, eles recomendam o Robbins-Eye. Então, ele avalia o risco de viés também, né, nas estimativas de efeito de uma ou mais intervenção, e aí, esse efeito é tanto dano, né, que seria o evento adverso, quanto benefício, né, mas naqueles estudos que não usaram a randomização para alocar os indivíduos ou grupos, né, no caso, no estudo cluster, e aí, e que são os estudos que a gente tem a terminologia, estudos observacionais pelo sistema GRADE. Então, aqui são os 7 domínios que eu comentei com vocês, que a gente avalia, ao decorrer dessa aula, que a gente avalia para um um estudo não randomizado. Então, um dos mais importantes é o de confundimento, né? E também de seleção dos participantes e também aferição da intervenção. Então, reparem que esses 3, né, confundimento, seleção dos participantes, aferição da intervenção, são vieses que eles chamam de pré-intervenção, que podem ser considerados distintos entre estudos observacionais e ensaios clínicos randomizados. E aí tem também aqueles que pós-intervenção, que é muito semelhante à avaliação do ensaio clínico randomizado, que é não recebimento da intervenção atribuída. Se isso pode acontecer no ensaio clínico randomizado, no não randomizado, isso é muito mais frequente, principalmente se é estudo retrospectivo. Perdas, aferição no desfecho, relato seletivo do desfecho. Então, são esses 7 domínios. Então, os autores, né, do Robbins-Eye, eles afirmam que os autores da revisão, eles devem especificar isso no protocolo, quais são os domínios de confusão importantes e com intervenções de interesse. Então, isso é muito importante, que isso seja feito, essa análise, seja eu fazendo uma revisão sistemática envolvendo esses estudos ou fazendo estudo primário, eu tenho que previamente saber quais são os prováveis confundidores para eu avaliar se os grupos vão ser semelhantes ou não. Então, diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, se eu for avaliar um estudo observacional, quais são os possíveis confundidores que podem alterar a relação aí da intervenção com o desfecho? O paciente com diabetes mellitus tipo 2, ele pode ser um paciente recém-diagnosticado, ele pode ser um paciente com mais de 10 anos de diagnóstico, ele pode ser um paciente sem comorbidade, sem as complicações crônicas do diabetes, como ele pode ser um paciente com complicação, ele pode ser um paciente mais idoso, com mais de 65 anos, pode ser um paciente entre 40 e 65 anos, ele pode ser um paciente que usa insulina, um paciente que não usa insulina. Percebam como existem
várias, né, condições que podem alterar o efeito de uma intervenção. Então, é importante a gente saber previamente quais são os confundidores. Então, essa decisão ela é feita entre os delineadores do estudo, mas entre os especialistas e também os tomadores, né, de decisão para avaliar quais são os confundidores que podem influenciar. Por exemplo, estilo de vida, né? Então, tem pacientes com diabetes mellitus tipo 2 que aderem mais ao estilo de vida, alguns não aderem. Tem um grupo que é mais obeso, um grupo que é menos obeso, então isso é muito importante. E em relação às co-intervenções, é um outro assunto mais importante, tão importante quanto, digamos assim. Ainda usando o exemplo do diabetes mellitus tipo 2, suponhamos que eu vou comparar um tratamento A versus um tratamento B para diabetes. Só que para diabetes tem várias outras medicações, não tem só uma classe de medicação. Será que quando eu comparei A e B, se nessa comparação outras co-intervenções não foram sendo adicionadas de maneira desigual entre os grupos? Ou, de repente, eu inseri uma intervenção não farmacológica no grupo intervenção que eu não coloquei no grupo controle, então isso é um exemplo. Tá, então, no início, né, da avaliação, né, usando esse instrumento, os autores devem descrever, né, eles devem ter como base um ensaio, um estudo-alvo, né, qual seria o ensaio clínico randomizado ideal e pragmático, né, hipotético, e a partir daí ele tirar essas características e poder avaliar esses confundidores, né? Então, e o que eu falei para vocês, né, quando a gente usa esse instrumento para avaliar, né, um estudo não randomizado, a gente avalia as características não só na intervenção quanto pós, mas pré-intervenção. E as questões realizadas, né, as características pós-intervenção são semelhantes aos estudos randomizados. Então, muitos recursos do Robinzai, ele é compartilhado com o Rob Chu, que a gente falou ontem. Ele também se concentra num desfecho, no resultado específico, né? Então, num desfecho, não é avaliação global do estudo, mas é por desfecho. E aí é estruturado um conjunto fixo de domínios, né? Que inclui também questões de sinalização para você chegar no risco. E aí, o que muda, né, que o Rob Chu, então, o que eu falei ontem low risk, high risk ou some concerns, né, baixo risco, alto risco ou algumas preocupações, e aqui no Robinzai a classificação é viés baixo, moderado, grave ou crítico sem informação. E uma coisa que talvez eu não tenha enfatizado ontem, mas quero enfatizar hoje, quando a gente está avaliando o risco de viés, né, do estudo primário para uma revisão sistemática, essa avaliação ela tem que ser feita independentemente e em pares, tá? Então, esse é o ideal, não existe, na realidade, esse é o recomendado, né, e é o ideal que dois revisores façam independente, né, e depois entre em consenso se houver alguma divergência, ou chame o coordenador do projeto ou um terceiro. Então, tem que ser realizado em pares e, às vezes, você tem que discutir mesmo, conversar, não é uma coisa, assim, simples de fazer. Um pouquinho aqui. Eu vou aqui, só um segundinho. Acho que eu parei de compartilhar, espera aí. Não, não parei não. Já volto lá. Gente, desculpa, eu vou compartilhar de novo. Não se preocupe. Saiu da aula, já. A gente já volta. Acho que agora foi, né? Isso. Sim, agora está Agora apresentando. foi, né? Mas não está passando, deixa eu ver. Agora foi, né? E aí eu só ia falar, vou mostrar um exemplo, né, depois eu volto aqui para falar do Newcastle Ottawa, né? A escala de Newcastle, que também é para estudos observacionais. Só vou dar um exemplo para vocês, né, esse aqui é um estudo
É um estudo observacional, né, foi um estudo coorte, um estudo de mundo, real, né, pós-marketing, que avaliou, né, a associação dessa medicação para diabetes mellitus tipo 2, que é a dapaglifosina, né, na mortalidade cardiovascular, né, nos pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Então, foi um estudo que envolveu um número grande de participantes, e esses pacientes, eles foram, à medida que eram pacientes com diabetes mellitus tipo 2, uma casuística bem grande, e à medida que um paciente com diabetes mellitus tipo 2, que fosse necessário introduzir um próximo tratamento medicamentoso, e aí eles compararam a dapaglifosina com qualquer outra medicação que fosse necessária para o controle glicêmico. Então, poderia ser com insulina ou outros antidiabéticos orais, e aí eles mostraram, né, que houve uma redução do risco de morte, né, mortalidade aí por todas as causas, nos pacientes que fizeram uso da dapaglifosina. E aí eles usaram uma técnica que chama de propensity score, que é uma técnica que você usa para fazer com que aquele grupo exposição ou intervenção e controle, eles sejam equiparáveis para aquelas características que você conhece. Então, o propensity score ele faz isso, é uma técnica, né, que digamos assim, entre aspas, você tenta randomizar os participantes daquela casuística de estudo observacional. Mas, mais uma vez, a randomização ela é importante para que os pacientes sejam equiparáveis para aquilo que eu conheço e aquilo que eu não conheço. Então, é um estudo observacional, a técnica do propensity score ele pode permitir, mas para aquelas variáveis que eu conheço. Para aquelas variáveis que eu não conheço, a gente não vai conseguir avaliar, mas é uma das técnicas utilizadas, né? E aqui foi uma avaliação do risco de viés, que foi feita por do relatório de um parecerista da Conitec, que avaliou o pedido da indústria para a incorporação dessa medicação para indivíduos entre 40 e 65 anos, e aqui um exemplo, né, da avaliação dos 7 domínios, né, confundidores, né, como teve a técnica do propensity score, numa casuística grande, os autores avaliaram antes quais seriam os confundidores, como, por exemplo, idade, se usava já insulina, comorbidades, internações prévias, entre outros. Então, tanto para viés de confundimento, seleção dos participantes, desvio, né, nas intervenções pretendidas, ausência, né, perda de dados, né, vieses na aferição do desfecho, né, e também do relato seletivo de desfecho, e aqui foi a avaliação que ficou só sem informação relacionado aqui ao sexto, né, que é a aferição do desfecho. Foi para o desfecho mortalidade aqui. Então, mais uma vez, né, assim como o ROB2, desculpa, o ROB2, quando a gente usa o Robbins I, ele também é por desfecho, tá? Então, quando eu tenho desfechos subjetivos, né, e a gente está avaliando aqui a aferição do desfecho, quando é um desfecho subjetivo, e se o estudo não é cego, aí eu posso ter um risco aí nessa aferição. Agora, quando é um desfecho que não é subjetivo, por exemplo, morte, né, o indivíduo morreu ou não morreu, então não tem um meio termo. Então, eu saber em qual grupo o participante estava não vai levar a uma hiperestimação nesse desfecho. Agora, se é melhora do sintoma, se é alguma, enfim, alguma aferição subjetiva, pode levar a esse erro. Então, lembrar, né, que o que eu falei aqui é da qualidade metodológica, né? A gente tem a qualidade da evidência, que vai avaliar o meu grau de certeza na estimativa de efeito daquela intervenção ou exposição, mas a qualidade metodológica é um dos 5 itens avaliados, mas não são sinônimos, né? Então, na avaliação da qualidade da evidência, eu avalio a qualidade metodológica, né? Mas o fato de eu avaliar só a qualidade metodológica não significa que eu estou avaliando
a qualidade da evidência. Aqui só para mostrar, né, tem esse instrumento de Newcastle, que é para avaliar, né, estudos de coorte e estudos de caso controle. Tá? Tem outros instrumentos também, como o do JBI, que também pode avaliar todos esses desenhos de estudos observacionais não randomizados que eu mostrei para vocês, desde séries de caso, prevalência, incidência, coorte, caso controle. Então, o JBI tem isso muito bem dividido, né? Aqui é só um exemplo do Newcastle, e aqui isso, né? O Newcastle você tem para os estudos de coorte, de casos e de controle de casos controles, no caso. Então, ele leva em conta a seleção de coorte, a comparabilidade de casos e controles. Agora, quando o seu estudo observacional e a sua pergunta está relacionada a etiologia e risco, né, eu acho que até vale a pena usar esses instrumentos. Mas se é um estudo observacional, né, e observacional não dá para ser randomizado, então estudo não randomizado, em que envolve uma intervenção, eu acredito que tanto o Robbins Eye ou algum dos instrumentos do JBI, eles são mais apropriados, né? Usar o Newcastle seria mais para uma pergunta relacionada à etiologia e risco, por exemplo, que não envolve aí uma intervenção. Então, acredito que era isso, né, que eu tinha para compartilhar com vocês, e agora a gente tem a sessão de perguntas, né, e tem algumas perguntas que foram feitas ontem, que eu posso retomar também para... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Obrigada, Parou, né? professora. Sim. Bom, obrigada pela aula, foi ótimo. Acho que o que tem de interessante nessas aulas, pessoal, nosso público é bastante variado, né? Então, tem pessoas com diversos níveis de conhecimento. E aí, toda essa retomada que a professora Vânia faz de início, né, antes de entrar especificamente nas ferramentas, né, nos instrumentos, ela é essencial, e acho que é essencial, na verdade, para todos os níveis de conhecimento, né, para todas as pessoas que estão aqui. Mas só para deixar isso bastante claro. Vamos lá, você quer trabalhar as perguntas do Fabrício, Vou. que ele até colocou de novo no chat aqui? Ah, tá, já vou colocar aqui, peraí. Tá, então vamos lá, o Fabrício Zanata, né? De acordo com o Rob Chu, a regra para determinar, né, o over risk of bias é high quando há. Então, eu lembrei aqui agora a pergunta. Então, Fabrício, de acordo, né, com o Rob Chu, mas você pode mudar isso, né? Quando você está usando lá o Excel, ele sugere lá, né, qual que é a classificação final, mas você pode mudar, juntamente com a equipe, né, que está avaliando aquele risco de viés. Mas se um domínio foi classificado como high risk, aquele estudo fica, para aquele desfecho, ele fica como alto risco, tá bom? Então, não é o 50%. Um só, né, daqueles 5 domínios avaliados fica todo como alto risco. A dúvida que é quando tem só some concerns, né? Se tem né, alguma preocupação, acaba ficando também alguma preocupação. Só vai ficar low mesmo, né, baixo risco, quando todos os domínios forem baixos. Mas isso pode variar. Mas uma coisa é certa lá, que se um daqueles domínios, né, ficou como alto, vai ficar classificado como alto já, mesmo que os outros sejam baixo, tá bom? Aí aqui, quando a questão de pesquisa não permite o cegamento de operadores e pacientes, como, por exemplo, pacientes randomizados para receber uma restauração no dente de material resina composta, material da mesma cor do dente, ou de amálgama, né, que é material escuro, não é possível cegar operadores, pacientes e quem fará análise de desfechos do interesse. Então, aí, na realidade, o fato é, para algumas intervenções, ela não consegue ser cega, né? Ela não vai conseguir ser cega. Agora, o risco de viés, ele vai estar alto, baixo, ou você vai ter alguma preocupação, a depender do tipo de desfecho. Então, não é só porque não pode ser cego que você vai falar, não tem risco. Você só vai falar que não tem risco, mesmo não sendo cego, se é um desfecho que não é subjetivo, como, por exemplo, morte, né? Para aquele desfecho não subjetivo, se houve cegamento ou não, você pode dizer que não influenciou, então você considera baixo risco
pelo fato de não ter o cegamento. Agora, quando o desfecho ele é subjetivo, e aí eu não sei como é que você vai avaliar aí a questão, né, de ter usado a resina ou amálgama, então vai depender do método que você usar para aferir, né, aquele resultado que você queria com essa restauração. Se esse método for subjetivo, cego ou não cego, ele fica com alguma preocupação, tá? Então, é a subjetividade na avaliação que vai levar a essa avaliação e não necessariamente ao fato de poder ou não. A gente sabe, cirurgia, procedimento cirúrgico também, né? Então, e aí depende do desfecho, né? Não é só porque não pode que você vai falar, não, o risco de viés foi baixo. Então, depende o quão subjetivo é aquilo que você está aferindo. E sempre, né, que quem for avaliar o desfecho puder ser cego, melhor. É claro que tem desfechos que, ao se avaliar, automaticamente você já sabe qual foi a intervenção, qual que não foi, tá bom? Aí tem uma da Enanda, boa noite. Sou doutoranda e estou em fase inicial de planejamento de projeto de tese. A ideia é aplicar algumas escalas. O desfecho primário será sobre alfabetização e saúde e fazer acompanhamento dos pacientes que são atendidos em um município que terá implementação de protocolo de diabetes mellitus na atenção primária e comparar pacientes atendidos em um município onde não tem um protocolo de atendimento. Até o momento, estamos pensando em ser um ensaio clínico pragmático, visto que avaliará cuidados reais realizados na atenção primária. Está correta a interpretação de ensaio clínico pragmático, como eu poderia randomizar os pacientes? Então, aqui é uma dúvida mais de estudo primário, né? Mas eu vou tentar contribuir. Assim, Hernanda, né? Hernanda, toda vez que você vai avaliar, né, uma intervenção, e o ideal é que você randomize mesmo, né? Aqui, pelo que eu entendi, é uma estratégia não farmacológica, né? Porque vai ser um acompanhamento, né? Implementação de um protocolo de diabetes mellitus na atenção primária. E, inclusive, a gente está fazendo uma revisão sistemática que é das estratégias não farmacológicas do diabetes mellitus tipo 2 na atenção básica, e aqui você vai avaliar, né, na atenção básica esse protocolo, e um outro grupo não vai ter esse protocolo de atendimento, esse protocolo você vai elaborar. Quando você está trabalhando com protocolo de atendimento e que envolve toda uma unidade, o ideal é que seja uma randomização em cluster, porque aí não são os pacientes que individualmente vão ser randomizados, mas as unidades de saúde de uma determinada cidade. Mas o meu conselho para você fazer um ensaio clínico randomizado é bem trabalhoso, bem custoso e leva muito tempo assim para você elaborar o protocolo. Eu acho que uma coisa essencial seria você fazer um estudo piloto, né? Um estudo piloto, ele é um estudo pequeno, cuja amostra ela não visa um poder estatístico, mas você quer ver o quanto aquele protocolo é factível. Porque aí você desenha um protocolo de estudo, né? Um protocolo de atendimento, só que na prática ele não funciona, as pessoas não aceitam, né? Então, um estudo piloto, ele acaba permitindo você avaliar se aquele projeto ele é execuível ou não numa dimensão maior, que aí é um ensaio clínico randomizado, pragmático, né? Acho que é isso. Deixa eu E mais uma voltar aqui. pergunta da Fernanda Miranda, Tá. que já há evidências do uso do Robbins E para avaliação do risco de viés de coorte? Eu desconheço se esse instrumento pode ser que esteja realmente em andamento para estudos de coorte, mas o que a gente tem usado o Robbins Eye, né, que é porque a Cochrane, ela tem como base, né, na maioria de suas revisões, que envolve intervenção, né, então, claro que um estudo de coorte também pode envolver uma intervenção, mas o Robbins Eye, eu desconheço o Robbins para estudo só de coorte, talvez até esteja em fase aí de andamento, mas eu desconheço. Legal. A Graciele perguntou: em um estudo em que eu pego os prontuários de 94 a 2022 e vejo os casos de diagnóstico de câncer, posso chamar esse estudo de coorte retrospectiva, já que no prontuário eu tenho informações de hábitos prévios de exposição que poderiam ser levados a esse desfecho?
Então, toda vez, o coorte, ele sempre parte da exposição, ele não parte do desfecho. Quem parte do desfecho é o estudo caso-controle. Se você vai olhar os seus prontuários e você quer avaliar qual que é a relação de uma exposição a um tipo de câncer, aí tudo bem, é coorte. Agora, se você já tem os dados se você parte do desfecho, já não é isso do coorte. O coorte, eu quero olhar no passado e eu quero ver daquela população que fuma aqui na minha cidade, qual foi a incidência de câncer de bexiga em quem fuma e quem não fumou. Então, eu vou olhar lá, quero pegar um dado de pacientes e vou avaliar quem fumou, quem não fumou, e vou vir olhando para trás e vou avaliar o número, né, de pacientes com câncer de bexiga que não tiveram ou outra doença. Então, o coorte, ele sempre parte da exposição e vai à procura do desfecho. Agora, se você já tem o desfecho, né, e você faz esse caminho contrário que você vê, que é ver a exposição, aí eu estudo caso-controle. Legal. E aí a Vanessa perguntou, Vânia, é possível incluir os estudos pilotos que você mencionou em revisões sistemáticas? Você pode incluir, tá? Na realidade, depende do seu critério de elegibilidade. Você pode, quando você está desenvolvendo o seu protocolo, você pode especificar que você não vai incluir estudos piloto. É que o estudo piloto, ele não tem como objetivo avaliar a eficácia, a segurança, ele quer avaliar a factibilidade, né? Execuidade, o quão exequível é aquele estudo. Mas mesmo se ele avaliou, você pode usar, porque quando você faz uma meta-análise, você pode combinar estudos que tenham a mesma hipótese ou não. Então, você pode comparar um estudo de superioridade com de inferioridade, né? Então, você pode, acho que você só precisa, se você, agora, por algum motivo, você pode especificar que você não quer estudos pilotos, quer estudos que tiveram poder estatístico aí para avaliar um desfecho primário, por exemplo, mas respondendo pode. O Fabrício tem mais uma pergunta. Fabrício, eu habilitei seu microfone, se você quiser falar. Se mais alguém quiser falar, gente, eu habilito o microfone, tá? Sim, escutamos. Tá, professora Vânia, obrigado pelos esclarecimentos, muito boa sua aula, parabéns. Obrigada. Eu queria discutir com a senhora aquela pergunta relacionada ao ROB2 ali. Uhum. A minha pergunta ela foi mais direcionada a uma estimativa de meta-análise. Uhum. Então, quando eu tenho uma estimativa que ela provém de estudos com Entendi. diferentes riscos de vieses. Então, por exemplo, alguns são low, outros são concerns e outros high, né? Se você conhece alguma regra para eu sumarizar essa estimativa de meta-análise como sendo de low, né? Low é óbvio que vai ser todas low, né? Mas a minha dúvida é quando tem várias que são some concerns e eu tenho, por exemplo, uma high. Eu tô trabalhando numa meta-análise que eu tenho ali estimativas que provêm de 20 e poucos estudos. A maioria são concerns, 2, 3 high, né, poucos low, e eu gostaria de atribuir um risco de viés a essa estimativa. Não sei se é possível, se você conhece alguma coisa na literatura que eu possa usar para isso. Seria para meta-análise, a minha dúvida. Tá. Então, o que você pode fazer, Fabrício, é você incluir no seu protocolo que você vai fazer uma análise de sensibilidade, levando em consideração o risco de viés. Isso avalia o quão robusto é o seu resultado. Então, suponhamos que você está avaliando o efeito de uma determinada intervenção. E aí você avalia lá que essa intervenção ela teve um efeito positivo naquele desfecho que você estava avaliando, né? Ou ela reduziu morte, ou aumentou sobrevida, ou levou à cura. E aí, o que você pode fazer é, na meta-análise, que a gente chama, né, quando usa o risco de viés, a maioria chama de análise de sensibilidade, você pode avaliar se esse efeito, ele se mantém quando você
separa os estudos de baixo risco dos estudos de alguma preocupação ou de alto risco. Normalmente, o que eu faço? Eu deixo some concerns e alto risco juntos e deixo separado o baixo risco. Aí, se não mudou a direção do efeito da intervenção, ou seja, é uma intervenção que continua, né, mostrando benefício, mesmo quando eu separo, ou quando continua não mostrando efeito quando eu não Tá, separo, eu entendi. posso considerar que aqueles estudos com alto risco de viés não influenciaram. Por Uhum. outro lado, né, se eu vejo que o risco de viés, aqueles estudos com alto risco, some concerns, eles têm uma tendência de hiperestimar o efeito da intervenção, isso eu levo em consideração. E aí, Uhum. quando você usar o GRADE para avaliar a qualidade, a qualidade da evidência, Uhum. Com no certeza. domínio risk of bias, você pode usar esse critério para diminuir 1 ou 2 níveis lá na Uhum. qualidade. Se ele perdeu, se é o Isso, se ele isso, perdeu. isso, isso, mas mais uma vez, é uma coisa, é um ponto que você precisa, o ideal, né, é que você especifique isso no seu protocolo. Uhum. Se por algum motivo no protocolo da revisão isso não foi abordado, isso precisa assim, ser explicado, justificado em algum momento lá da metodologia, tá bom? Uhum. Certo, muito obrigado. Nada. Andréia Lemos tem uma dúvida. Andréia, se quiser abrir seu microfone, eu habilitei também. Estão ouvindo? Sim, Sim. estamos. Eu não entendi uma coisa, que foi feita uma pergunta dizendo que o Robbins não era para avaliar coorte. Não, eu acho que alguém perguntou um instrumento do Robbins Eye específico para coorte. Foi isso, não foi? É um instrumento Mas específico. o Robbins Eye avalia Pode, coorte caso pode, controle, né? pode avaliar. Em vez Tá? do Pode nós, eu avaliar. escolhi o Robbins Eyes para Isso, avaliar, né? pode avaliar. Pode Pronto. avaliar, tá? Eu acho que a Fernanda Obrigada. falou. Tá, isso, mas pode. Mais alguém, gente? Mas pode ser mesmo, Fernanda, que esteja em desenvolvimento, mas eu não tenho conhecimento, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer que eu abra o microfone? É só indicar no chat. Enquanto vocês vão decidindo aí se querem falar ou se querem enviar pelo chat, algumas informações, né? Então, sim, a gravação vai ficar disponível para vocês. Eu peço um prazo de 1 semana, porque a gente precisa colocar no YouTube, não sou eu que coloco diretamente, mas as duas aulas, a aula de ontem e a aula de hoje, estarão no YouTube para vocês acessarem. O link do YouTube, o link da página com o material, porque o PDF da aula também vai ser compartilhado. Tudo isso fica numa página do Google Drive, numa pasta do Google Drive. E aí o link também, assim que acabar essa aula, primeiro vai um link de avaliação para vocês, é o primeiro e-mail assim que acabar 8h30, e depois de meia hora, eu acho, ou 1 hora, vai um segundo e-mail com outras informações para vocês, tá? Então, essa pasta, os links, o link para o treinamento da OVID, quem quiser fazer o treinamento da OVID. Então, fica tudo organizadinho para vocês acessarem, tá bom? Então, é isso. Não apareceu mais nenhuma pergunta, então eu vou encerrar por hoje. Eu agradeço a participação de todos, né? Acho que foi bem bacana a gente ter mudado aí, avançado na discussão. Perguntaram também, professora Vânia, sobre o webinar de revisão sistemática, né, que você deu ano passado. Ele está no YouTube, gente, e aí esse já está lá. Então, o link do YouTube que eu tanto compartilhei aqui no chat, como vai chegar para vocês, olhem lá enfim, o conteúdo que já está lá dentro, que aí as aulas da professora Vânia já estão lá, são 2 aulas, tá? Que foram dadas ano passado sobre esse tema, tá bom? E aí, obrigada pela participação de todos e muito obrigada, professora Vânia, pela contribuição, tá Eu que bom? Foi agradeço, ótimo. viu, Ana? Obrigada Imagina. aí pela audiência. Até a próxima. Até. Tchau, Tá? tchau. Tchau.